E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente está só aqui no Instagram. Depois vou subir esse vídeo para o YouTube, tá? Porque deu um erro de configuração aqui, que eu troquei o computador, né? Meu computador tinha dado problema, foi para manutenção, voltou e ele não tá dando erro para logar no perfil do canal do professor Jambeiro. Então, para a gente não ultrapassar o horário, eu estou começando agora só aqui no Instagram. Depois eu jogo esse vídeo gravado para o YouTube. Beleza? Então, deixa eu até me ajeitar melhor aqui. Hoje a gente vai falar, aqui ó, tá vendo? Iron Maiden. Adoro. Uma banda muito legal, muito boa, que eu curto demais. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Achei que tinha caído o sinal da transmissão. Vamos falar hoje de uma música deles que eu gosto muito, tá? Oi, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos falar de uma música que eu gosto muito deles. Eu gosto da banda em si, tá? E várias músicas. E essa foi indicada pelo meu irmão, Fernando Jambeiro, que é um metaleiro, ó, heavy metal, muito, muito bom, muito fã do rock, e me falou dessa música que eu tinha pedido para ele algumas dicas de rocks, né, que tivessem a ver com história. Me mandou uma lista desse tamanho, umas 40 músicas de várias bandas, entre elas essa Two Minutes to Midnight, que é a que a gente vai falar hoje do Iron Maiden. Eu não posso, como eu já falei para vocês, tenho falado toda vez, eu não posso colocar música porque senão a inteligência artificial do Instagram e do YouTube podem me derrubar, já que eu não tenho os direitos de execução e de exibição dessa música, né? Ah, Jambeiro, mas tem gente que eu já vi na internet que fez isso. Tá, eles fizeram. Pode ter caído, pode não ter caído, pode estar online, mas eu não vou arriscar, entendeu? E aí, assim, a caráter, né? Para poder falar dessa música de hoje. Mas primeiro vamos explicar qual é o contexto em volta dessa música, qual é o contexto histórico e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho de trechos da música do Iron Maiden, tá? Primeira coisa, qual é a ligação que o Iron Maiden tem com a história? Pegaram essa letra do além, escreveram essa música porque quiseram, tinha a ver com alguma estratégia de marketing deles? Não. O Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden atualmente, e é o vocalista da maior parte da história deles, tá? Teve um período pequeno que ele saiu, entrou um outro, ele voltou. O Bruce Dickinson, ele é vocalista da banda, ele é empresário de aviação, ele tem uma empresa em Cardiff, na Inglaterra, que faz manutenção de aviões. E aí, Matheus, beleza? Seja bem-vindo, meu querido. E aí, ele além de ser vocalista do Iron Maiden, ter uma, uma uma empresa de manutenção de aviões, o cara é historiador, velho. Dixon, eu te amo, velho. Você é muito massa. Então, eu acho que é muito legal a gente trabalhar as músicas, e nesse caso, trabalhar com Iron Maiden, porque o cara tem a conexão com a história. As músicas escritas pelo Bruce Dickinson, ele trabalha isso, pontos de histórias, que a gente vai ver nessa música hoje. Oi, Rê, tudo bem? Minha irmã tá online, olha que responsa. Bem, então a gente vai ter esse primeiro ponto. O Bruce Dickinson, ele é historiador, então ele escreve as músicas com conhecimento. Isso enriquece demais a, a, a melodia, a música, a ideia, a proposta da música, tá? Porque você vai ter um contexto todo em cima, tá? Ele não vai falar somente do ponto que é o título da música, né, sobre o relógio para meia-noite. Ele vai falar sobre outras coisas, tais como ele vai citar um campo de concentração, nazista e tal, e a gente vai falando sobre isso, tá? Primeira coisa, então, do contexto da história em si. O que é esse 2 minutos para meia-noite? 2 minutes to midnight. Existe um relógio de um laboratório, tá? Se eu não me engano, em Chicago, tá? Que foi criado em 1947. Essa informação está disponível facilmente na internet, em vários sites, entre eles a Wikipédia, tá? E é um relógio que foi criado por esses cientistas para fazer uma questão de simbolismo. Olha, quanto mais acontecerem situações tensas no mundo, a gente vai ter esse relógio se aproximando da meia-noite. Meia-noite é o juízo final, quando caírem as bombas atômicas, acabou todo mundo. Tá? E todas as pessoas se tornarem o Ed aqui, ó. Fica todo mundo assim. Ó. Então, a gente vai ter. Peraí, deixa eu só pegar aqui um negocinho, segura aí. Aqui. Vai. Porque a tela fechou aqui, eu tô voltando aqui, peraí. Coisas de aula ao vivo, né? Pronto. E aí então acontece de ter
perdão, a questão da criação desse relógio simbólico, dizendo, olha, a cada acontecimento que rolar, o relógio vai andando, vai um momento que vai chegar meia-noite. Jambeiro, primeira pergunta que eu acredito que vocês vão me fazer, porque foi a que eu me fiz quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Tá, beleza. A gente tem o relógio andando, mas ele sempre andou para frente, nunca voltou um tempinho, nunca parou um tempo. Como é que é isso? Tá? Quando aconteceu a Guerra da Coreia, ele chegou a 2 minutos do fim do mundo. Tá? Que foi uma questão muito tensa e tal. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando chegou na crise da Baía dos Porcos, em Cuba, que chegou a União Soviética colocando mísseis direcionados para Washington em Cuba, gente, que é aqui, ó. Cuba é a barbicha dos Estados Unidos, assim, ó. No máximo aqui, ó, o pescoço dos Estados Unidos. Um espirro de lá numa bomba acabou os Estados Unidos. E a União Soviética colocou mísseis ali direcionados para os americanos. Os americanos falaram, ó, ô Khrushchev, tira esses mísseis daí, porque senão vai dar problema. A gente vai tacar bomba, tiro, porrada e bomba, choro e ranger de dentes em cima de vocês. Aí fica aquela coisa, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Desistiram, tiraram os mísseis, mas foi uma pressão que rolou em cima dos Estados Unidos e da União Soviética, que foi o momento mais tenso da Guerra Fria, que quase explode essa parada. E aí eu coloco essa outra palavra no contexto, tá? Que é Guerra Fria. Esse relógio do Apocalipse, esse relógio da meia-noite, não existiria o simbolismo dele se não existisse essa parada chamada Guerra Fria. Tá? E o que foi a Guerra Fria? A tensão constante entre a águia americana e o urso soviético. Tá? As duas maiores potências da época, militares, econômicas, políticas e nucleares. Tá? Outros países tiveram armas nucleares depois, a China, a Índia, a Coreia do Norte, a França, a Inglaterra também tem armas atômicas. Só que a grande preocupação era Estados Unidos e União Soviética. Tá? Por quê? Eles lideravam blocos militares. Os Estados Unidos lideravam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, lidera até hoje, e a União Soviética liderava um pacto semelhante, era chamado Pacto de Varsóvia. Ou seja, os países ocidentais capitalistas, democráticos na sua maioria, mas nem todos, tinham algumas ditaduras, estavam ligados ou diretamente participando da OTAN ou dando apoio, sendo ideologicamente ligados à OTAN e aos Estados Unidos. Como, por exemplo, o Brasil nunca foi da OTAN, mas era alinhado ideologicamente com os Estados Unidos. Já você tinha o Pacto de Varsóvia e tinha alguns países que integravam e outros que davam apoio. Oi, Egli, tudo bem? Seja bem-vinda. Quanto tempo? E aí a gente vai ter essa situação interessante e tensa, né, da participação dos Estados Unidos e da União Soviética nessa crise toda, nessa tensão toda entre os dois países e levando o mundo inteiro junto. Tá? Levando o mundo inteiro junto. Por quê? Se acontece, em algum momento, um general maluco americano ou soviético apertar o botão vermelho, bicho, não ia dar certo, não. Não ia dar certo, porque ia ser literalmente o fim do mundo. Alguém apertasse um botão vermelho, ia disparar um míssil, ia vir um outro, que é mais ou menos aquele cenário do Exterminador do Futuro. Do Exterminador do Futuro 3, né, que da série toda eu acho um dos mais fracos. Mas é quando tem o John Connor fugindo com a menina que futuramente vai ser a esposa dele, e o Exterminador ajudando eles a chegar num pico cristal e tal. E acontece da máquina, né, da Skynet tomar o controle das coisas e sair disparando mísseis para tudo quanto é lado. Os outros países vão reagir. Né? Seria mais ou menos isso. Tá? Então, a Guerra Fria tinha todo esse contexto de tensão. Né? E tinha um discurso que foi falado pelo Truman, que era o presidente americano, Harry Truman, que ele falou o seguinte: olha, quem não está comigo está contra mim. Então quem não está com os Estados Unidos está contra. E se tiver contra, vai ter problema. Tá? Um pouco mais suave, mas mais ou menos na mesma faixa temporal, tinha Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, no parlamento, falando: está sendo criada uma cortina de ferro
em relação ao que acontece na Europa Oriental, que é a região que tinha sido dominada pelo exército soviético durante a Segunda Guerra e no fim da guerra. Então, a Europa Oriental, pegando ali da metade da Alemanha até Moscou, era tudo soviético. Tá? Você ia pegar Ucrânia, Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, que mais? Deixa eu lembrar agora. Aquele monte de Kirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, que já era parte da União Soviética, se tornaram essa grande Europa Oriental e a parte asiática da União Soviética na Guerra Fria. Então eram muitos países, tá? E muita gente envolvida nessa tensão. Tá? E as pessoas do mundo soviético tinham um certo medo dos americanos e do mundo ocidental e vice-versa. Tá? Então, e isso influenciou a história do mundo. O Brasil teve a ditadura militar de 64 a 85 porque tinha um grande medo de que o Brasil se tornasse um país socialista. Tá? Um país nos moldes da União Soviética, pelas atitudes que estava tendo João Goulart. Né? Não vou discutir isso agora, eu vou ter uma aula só para isso, para falar sobre a questão do governo João Goulart, começo da ditadura, se foi ou não golpe, se foi revolução ou não, por quê, etc. e tal. Tá? Em outro momento a gente vai falar disso, beleza? Então, a gente tem essa tensão toda, esse pano de fundo todo, para a gente chegar na música, certo? Uma curiosidade aqui para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui que a página tinha fechado, né? Peraí. Vamos ver se achou, se aparece aqui. Acho que vai agora. Aí então a gente vai ter nessa música, né, como eu falei para vocês, o momento que mais chegou perto do fim do mundo. Tá aqui, ó, de novo. Em 1947, o relógio foi criado com 11 horas e 53 minutos, tá? Ou seja, 11h53 da noite, seria isso. Quando acontece em 49, vai para 57 minutos, porque a União Soviética testou a sua primeira bomba atômica, então, opa, o bicho pode pegar, porque agora eles têm bomba atômica, então o medo da guerra nuclear aumenta. A gente vai para 53, quando acontece a Guerra da Coreia, Estados Unidos e União Soviética testam dispositivos militares, testam armas nucleares com poucos meses de diferença entre um e outro. Então, cara, é agora que vai rolar. Estão testando, estão brincando ali, achando que é um estalinho de festa junina e é uma bomba que vai matar todo mundo. Tá? E até hoje esse tempo voltou, foi acrescentado mais um minuto, tirado mais um minuto, voltou e tal. E o tempo voltou a ficar 2 minutos para meia-noite, ou seja, a gente pode voltar a pensar nessa preocupação de, caraca, estamos a 2 minutos de novo do fim do mundo, ano passado, 2018. Tá? Quando a gente tem a questão do avanço das armas nucleares norte-coreanas, a tensão que estava tendo entre o maluco do Trump e o maluco do ditador Kim Jong-il, né? Dois doidos conversando sobre arma atômica, um ameaçando o outro ameaçando um. Então esse relógio fez mais um para perto da meia-noite. Tá? E como eu falei, o último momento que tinha acontecido desse relógio ficar tão perto do fim do mundo foi em 53, na época da Guerra da Coreia. Tá? Então, falando da música em si. Tá? Peraí, cadê? Volta aqui. Quando a gente tem essa música sendo criada, foi para um CD deles dos anos 80, tá? Do Iron Maiden dos anos 80. E o Bruce Dickinson, em entrevistas, ele falou, cara, a gente não está falando só do relógio. Ele acabou sendo o título, é muito importante na música, mas a gente fala de outros momentos. Porque aqui, ó, ele vai falar em um momento aqui, cadê? Em qual refrão? Deixa eu pegar aqui, acho que é no terceiro refrão. Cadê aqui? Poxa, a tela fechou, aí eu me perdi aqui. Tá, o refrão que fala aqui, ó. 2 minutos para meia-noite, as mãos que ameaçam a desgraça. As mãos que podem apertar o botão atômico. Que podem disparar o negócio para o fim do mundo. Tá? Mas mais para o final da música, a gente tem aqui, ó. Um banquete de Belsen no horário nobre. Belsen era o nome de nome de um dos campos de concentração auxiliares que tinham na Segunda Guerra, né? Campos nazistas. Era Belsen-Rotengarten, uma coisa assim. Tá? Então ele faz essa citação também dizendo, olha, se acontecer de chegar ao fim do mundo realmente, esse campo de Belsen vai ser
vai passar no horário nobre, todo mundo feliz ali, tranquilo, porque está protegido no seu bunker e o mundo está acabando lá fora, né? Podem mandar comentários e perguntas que eu vou responder, tá bom? Só molhar a palavra aqui um pouquinho. Bem, aí tem outro trecho aqui, ó. As the reason for the carnage, cut their meat and lick the gravy. Tá? Me desculpe, meu inglês não é meu forte a pronúncia. A leitura de boa, a pronúncia não tão boa. Tá? Como as razões para a carnificina cortarem a sua carne e lamber seu molho. Então ele coloca de uma forma poética, musical, a questão de que o pessoal na guerra não ia estar nem aí, ia estar matando mesmo, e não estou nem aí para isso, vai rolar um apocalipse e, cara, as pessoas não vão estar preocupadas porque estão ausentes, sempre ausentes. Como é que é, Rê? Deixa eu ver. Sim, o Bruce é historiador. Ele ainda está vivo. Ele é, como eu falei agora há pouco, não sei se você já tinha entrado. Ele é historiador, vocalista do Iron Maiden e também ele é empresário. Ele tem uma empresa de manutenção de aviões em Cardiff, na Inglaterra. E ele é louco por aviação, ele tem brevet de piloto. Inclusive, em algumas turnês, ele que pilota o Air Force One em alguns trechos, né? Não é a turnê inteira, mas algumas vezes ele viaja. Ele gosta de decolar o avião, depois ele entrega para o comandante lá e tal, vai descansar, vai dormir, às vezes ele aterriza o avião também, tá? E aí já me perguntaram, Jambeiro, você não queria falar Air Force One? Não, Air Force One é o avião da presidência dos Estados Unidos, tá? O nosso aqui teve uma época que a sucata, que o avião americano, o avião brasileiro é chamado de Sucata 1, que era um avião presidencial muito velho. E aí então, oi Safira, tudo bem? Seja bem-vinda, Érica, sejam bem-vindas. Então, a gente tem eu fui falar dessas coisas do avião, me distraí, me perdi, peraí. Sim. E o avião do Iron Maiden tem o nome do personagem, esse daqui, ó, do mascote deles, é o Ed. Então, Ed Force One, né? E tem até o adesivo na lateral do avião e tal, com o personagem na sua última versão, digamos assim. Porque se você for pesquisar na internet, cada capa de CD do Iron Maiden, o Ed está de um jeito diferente. É com cabelo, é com uma roupa diferente e tal. Aí vocês vão me perguntar, Jambeiro, e aqui na sua blusa, ó, o que tem aqui? Ele é uma camisa diferente, né? Não tem capa de CD com esse desenho. Isso daqui foi de uma turnê, da turnê deles, que foi da. Cadê? Somewhere Back in Time. E eles vieram fazer um show em Brasília. Então, o Ed segurando o Congresso Nacional. Tem gente que falou que ele tinha que destruir a parada, outros que ele tinha que comer político corrupto e tal. E no show foi muito divertido. Ninguém falou de política e foi bem divertido, tá? Inclusive, fiquem acompanhando, marquem as nossas lives, ative os nossos lembretes, porque durante esses 14 dias que a gente está dando aula, todo dia, de segunda a sexta, vai ter aula sobre política, sim, vai ter aula com outras músicas, sim, vai ter aula sobre a questão da fome no Brasil, vai ter aula sobre vários temas. Eu tenho uma lista com mais de 50 temas e umas 40 músicas ligadas a esses temas, então tem muita coisa para vocês poderem se deleitar, se deliciar. E quem acompanhar essas lives até a última, que vai ser no dia 8 de agosto, vai ter uma excelente surpresa. Tá? E vão acompanhando as nossas lives. De vez em quando eu vou fazer trazer uma surpresa para vocês, falar alguma coisa diferente. Tá? E sempre prestem atenção nisso. Compartilhe nossas postagens, nossos vídeos. Chama o pessoal para assistir as nossas lives aqui no Instagram, que daqui a pouco eu vou. Assim que a gente acabar aqui, ele salva e eu já jogo para o YouTube. Tá? Então vão lá no YouTube, assistam nossas lives, compartilha, beleza? E fala pro pessoal também seguir, beleza? Porque assim eu tô beirando 200 seguidores. Quando a gente chegar em 1000, digamos assim, que nem jogo, né? Eu mudo de fase. E aí eu passo para um outro nível dentro do YouTube que eu posso oferecer mais coisas para vocês também, beleza? Então, se inscreve no canal, curte as postagens, compartilha as postagens, comenta, espalha para o mundo que você gostou dos nossos vídeos, do nosso conteúdo e tal, beleza? E no Instagram estou sempre online, no direct, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, comentário, pode mandar lá. E também sugiram temas para as lives, viu? Eu tive uma sugestão hoje muito legal
de uma amiga e eu vou encaixar nessas lives ainda até o final desse projeto uma live falando sobre as músicas e os temas das músicas do Mano Chao. Então, ó, fica ligado que vai ser uma live show de bola falando sobre a América Latina, tá bom? Bem, voltando então. Aí a gente tem esse 2 minutos para meia-noite. Ele vai falar aqui, ó. Eu peguei uma tradução fácil da internet, tá? Para não ficar falando em inglês macarrônico com vocês. A letra tá mais ou menos assim, ó. Ah, alguns trechos que eu vou pegar para vocês. Matar por ganho ou porque eu quero. Não, mas nós não precisamos de um motivo. Orgulho enegrecido ainda queima por dentro. É, a traição sangrenta, aqui está minha alma para um barril de diversão. E é uma tradução bem literal, tá? Mas a proposta da música, então, vai buscar fazer com que você tenha um receio, um medo, a coisa de, velho, e se essa parada chegar mesmo, mais 1 minuto, explodir e tal? Então, uma certa conscientização que o músico busca. Claro que eu não ia fazer um show falando, ó, vamos nos conscientizar e tal. Mas ele vai buscar na música fazer com que as pessoas pensem para que elas tomem atitudes, seja com os políticos que elas elegem, seja com os representantes de bairro, seja com a direção da empresa ou escola ou igreja que frequentem, tá? Para tomar algumas atitudes para que esse relógio continue adiantando. Tá? Hoje em dia, tirando a questão da discussão da Coreia do Norte e dos Estados Unidos no ano passado, hoje em dia essa tensão é muito menor, mesmo o relógio estando no mesmo ponto que estava em 53. Por quê? Porque a gente tem um simples detalhe, um detalhezinho simples. O mundo não está mais na Guerra Fria, pelo menos não oficialmente, tá? Quando acontece a queda do Muro de Berlim em 89, em 90, a reunificação das duas Alemanhas, a União Soviética deixa de existir no ano seguinte, 91. Então você tem de 89 a 91 a dissolução, o desaparecimento da Guerra Fria. O muro, que era um símbolo, é derrubado. Inclusive, eu tenho um pedaço dele aqui para mostrar para vocês. Você tem, depois do pedaço do muro ser derrubado, você tem as Alemanhas, que era a Alemanha Ocidental e Oriental, que eram tensas, né, uma com a outra. Porque uma representava o capitalismo e os Estados Unidos e a OTAN, a outra o socialismo soviético, a União Soviética e o socialismo, né, e a tensão entre os dois. A Alemanha se unifica e no ano seguinte a União Soviética de Gorbachev se desmancha. Igual um castelo de areia que você joga água. Tá? Então não existe mais isso, não tem mais o contexto de tensão constante entre um país e outro, entre um grupo de países e outro. Tá? Há uma certa vontade de resgate disso com alguns governantes. Tem. Tá? E isso é preocupante, muito preocupante. Tá? Porque enquanto for verborragia, a pessoa falando besteira aqui, é só gogó, tudo bem. O problema é se a pessoa começar a agir político ou militarmente para que isso aconteça. E aí, fi, tudo bem? Como é que você está, Dan? Seja bem-vindo. E aí, então, a gente vai ter essa questão do contexto dessa música do Iron Maiden ligado à Guerra Fria. Tá? A gente pode até aproveitar hoje em dia, tirando do contexto da Guerra Fria, ainda falando, cara, o tanto de guerra que a gente tem. Guerra do Iraque, guerra do Golfo nos anos 90, guerra no Iêmen. Aí você tem massacres, está tendo a guerra na Síria, os massacres. Então você pode pegar essa música e encaixar nisso também. Não é a questão da bomba atômica, mas o tanto de guerra que está tendo hoje em dia. Se você fizer um Google rápido, vou fazer isso agora aqui com vocês, ó, em tempo real. Cadê? Guerras 2019. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Guerra da Coreia, Guerra da Coreia. Tá aqui, ó. Guerra da Síria, guerras na África, tá? Guerras no interior da África, guerras políticas dentro de país na Ásia, como acontece na questão como é que é o nome? A Tailândia, né? Eu acho que é o país que tem o Duterte como presidente, está tendo crise muito séria lá dentro, então não precisa necessariamente ser uma guerra de país com país. Pode ser uma guerra civil, ou tensões políticas ou religiosas dentro do país. Só de guerra grande, a gente tem a guerra, no mínimo, a guerra na Síria.
E olha a desgraça que é, o tanto de gente que está fugindo de lá, indo para outros países. Inclusive tem uma novela na Globo falando sobre isso, né? Os órfãos da terra. Então olha a desgraça que é. Outro, o problema da Venezuela, que tem um monte de gente vindo para o Brasil porque está passando fome, está doente e não tem o que comer. Né? Então a questão que eles trazem dessas ideias, da ideia da música é parar e pensar um pouquinho na questão das guerras, do impacto das guerras, da desgraça que é uma guerra. Certo? Beleza? Eu já ia esquecendo de novo. Ó. Ontem eu falei que ia comentar sobre a música do YouTube, Sunday Bloody Sunday, né, que eu adoro. E eu vi um show deles ao vivo. Tem 21 anos, mas eu vi ao vivo. É muito bom, velho. Isso é maravilhoso. Assim como eu vi uns 3 shows do Iron Maiden também ao vivo, um deles no Rock in Rio em 2001, outro em 2011 e esse daqui de Brasília. Eu vi esse show do U2 em 98 no Rio de Janeiro, no antigo autódromo de Jacarepaguá, que nem existe mais, porque destruíram ele para construir parte do complexo das Olimpíadas. Né? E aí essa música Sunday Bloody Sunday, né? I Can't Believe in You Today, I Can't Close My Eyes, né? Deixa eu até botar a letra aqui para vocês. A gente tem essa música trazendo o desespero por causa de uma guerra, também, em parte. Uma guerra entre duas religiões. Tá? Porque essa crise aconteceu por causa de um massacre que teve na cidade de Derry, na Grã-Bretanha, na Irlanda. Em 72, 1972, acontece um confronto entre católicos e protestantes, e isso é uma coisa secular na Inglaterra. O pau comeu, a polícia interveio, eu sempre me confundo com a palavra, me desculpe se eu conjuguei errado. E aconteceu a morte de mais de 20 pessoas. Tá? Então foi um domingo sangrento, né? Sunday, Bloody Sunday. E aí ele vai falando na música que a tristeza que foi você ter a morte dessas pessoas por causa de religião, né? Por causa de religião. Então, isso é muito, muito complicado. Se encaixa até no tema da aula de hoje também, né? A gente ter essa preocupação em, cara, vamos brigar para quê? Para que brigar? Tá? Na questão política, país e tal, até se explicaria. Mas se você tem a questão, assim, se explicaria no sentido de disputas de país a país e tal. Mas quando você vê a questão religiosa, vai um absurdo ainda maior. Porque absolutamente todas as religiões pregam o amor ao próximo, ajudar, a caridade. E aí você tem uma guerra entre dois grupos que pretensamente seguem o mesmo líder que é Jesus e se matando, brigando, né? Não dá certo. Aqui, ó, aí a música, cadê? Depois do refrão, Broken bottles under children's feet. Garrafas quebradas sobre os pés das crianças. Né? Corpos espalhados num beco sem saída. Mas eu não vou atender ao apelo da batalha. Isso coloca minhas costas contra a parede. Tá? Cadê? Bodies strew across the dead end street. But I won't heed the battle call. I put my back up against the wall. Então ele vai trazer a questão de por que a gente vai brigar. Então ele coloca nessa forma dessa música muito triste, falando sobre esse conflito. Né? E ele é irlandês, então ele coloca isso como uma coisa triste que ele viveu. Né? Ele era um molecote e tal, mas ele viveu isso, não necessariamente na praça lá em que aconteceu o problema, na rua, mas ele estava no contexto. Né? E cadê aqui? Ó? No outro trecho da música. There's many lost, but tell me who has won. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo. A minha irmã que está aí online é que ela é boa de cantar, eu não. Então aqui, ó. Há muitos que perderam, mas me diz, quem ganhou? Muitos perderam, muitos morreram nesse conflito católicos e protestantes. Mas essa pergunta dele é muito interessante. Quem ganhou nessa parada toda? Ninguém. Né? Ninguém ganhou. Então a gente tem que ter essa grande preocupação
em observar isso na história. E eu sempre falo, gente, se você para, postei até mais cedo um pouquinho nos stories, se você para e ouve a letra das músicas, você aprende muito mais do que só, por exemplo, ler um livro ou só assistir uma aula, tá? Mesmo que seja uma aula, uma aula online como essa, na internet. Se você para e vê, ouve a música, interpreta a música, entende a letra da música, cara, seu conhecimento, ó, é muito maior. Eu nasci e cresci na música, na minha veia, né? Família extremamente musical. Cada um daqui de casa toca um instrumento e tal. Minha irmã aí é cantora. E a gente vive com a música, né? A gente está mergulhado o tempo todo na música. Então, quando você para e ouve uma, você já sabe, pelo riff de introdução, você já sabe que é a música tal, a música tal. E você buscar com isso, aprender com as músicas. Né? Vocês devem lembrar dos professores na época da escola que pegavam um violão e faziam uma musiquinha para decorar as fórmulas de matemática, ou a coluna dos gases nobres em química, ou a fórmula não sei o que lá de física. Existe isso ainda hoje, mas vai além. Pega as músicas que você gosta e começa a ouvir a letra. Se é só uma letra boba de diversão ou se tem algum conteúdo mais enriquecedor. Se tem algum conteúdo, alguma mensagem interessante. Né? Por exemplo, tem uma mensagem, uma música da Beth Carvalho, que ela canta, que tem um trecho da música que ela fala assim: de que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão? Ela estava criticando na época a inflação alta que o Brasil tinha, né? Então a gente consegue aproveitar e aprender muito com as músicas, né? Usando a música com a história e a história com a música, certo? Mais um golinho d'água. Podem perguntar aí, comentem, fica à vontade. Bem, hoje, então, a gente vai ficando por aqui, tá? Que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Para amanhã tem outra, de manhã cedo eu vou colocar o tema da aula de amanhã, tá? Acompanhem, marquem o relógio, tá? Eu vou colocar aquele relógio, o contador regressivo, ativem ele para lembrar vocês, certo? Vou botar o tema amanhã de manhã cedo. Essa aula daqui a pouquinho já está no YouTube disponível, certo? Repetindo, curtam os nossos perfis, Instagram, Facebook e. Eu escrevi aqui, me distraí, perdão. YouTube, Facebook, Instagram, tudo professor Jambeiro, tá? Compartilhem, marquem seus amigos para assistir, mandem no direct para eles, aqui no Instagram para assistir, no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber todas as notificações de lives, tá? De vídeos postados. Tem dúvida? Pode mandar no direct aqui no Instagram que eu respondo para você, sou eu mesmo que respondo, tá? Compartilhe com seus amigos, chama a galera para se inscrever, porque, como eu falei, quando a gente chegar em 1.000 inscritos, abre uma outra etapa para mim no YouTube, eu posso oferecer mais recursos para vocês, mais conteúdo, mais coisa legal. Beleza? Então, fiquem com Deus. Jamberinho está aqui à disposição de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.